Bem-vindos a mais um Pick of the Week, essa sessão exclusiva aqui do canal Primeiro Respira, de atualização científica e embasamento de condutas guiadas por evidências. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente traz por aqui. E o artigo de hoje é um estudo que analisou os efeitos da posição sentada e dos exercícios de mobilização precoce na aeração pulmonar e na oxigenação em pacientes criticamente doentes, então internados em unidade de terapia intensiva. Foi um estudo prospectivo que analisou os efeitos dessas duas formas de manejo em pacientes elegíveis para mobilização precoce, em ventilação invasiva, utilizando tubo endotraqueal ou traqueostomia, ou também ventilação espontânea. Se você quiser saber mais sobre os métodos e os detalhes desse artigo, o PDF está disponível lá no nosso canal do Telegram, do Primeiro Respira, então entra lá que você vai ter acesso não só a esse, mas como a todos os outros artigos comentados aqui no Pick of the Week. Vamos direto para os resultados, então. Esses pacientes foram avaliados através de tomografia de impedância elétrica à beira do leito, e os pesquisadores puderam observar o quê? Que pacientes ventilados mecanicamente possuem uma melhora da aeração pulmonar quando sentados no leito, né, na posição sentada, em relação à posição deitada. Também isso acontece, é observado nos pacientes em ventilação espontânea. Além disso, quando a gente observa em relação à mobilização precoce, a execução de exercícios como o exercício de pedalar, então o cicloergômetro, ativo ou passivo, o que se demonstra analisando a aeração pulmonar é que os exercícios ativos possuem um efeito positivo na melhora da aeração pulmonar e também da impedância pulmonar em relação aos exercícios passivos. E quando a gente compara, então, diferentes modalidades, como o cicloergômetro de membros inferiores, o cicloergômetro de membros superiores e a caminhada, a gente pode notar que, ainda assim, o cicloergômetro de membros inferiores, ele é superior às outras formas de terapia no que diz respeito à melhora da impedância, da variação da impedância pulmonar. Nesse gráfico, a gente pode observar mais uma vez a análise da aeração pulmonar, mas agora dividida em regiões de interesse. Então, o pulmão foi dividido em região anterior e posterior. E em relação aos pacientes ventilados mecanicamente, houve uma melhora da aeração da porção anterior do pulmão, quando esses pacientes foram colocados sentados à beira do leito. Isso também aconteceu, né, a melhora da aeração pulmonar em pacientes ventilados espontaneamente, porém aqui a gente pode observar as regiões posteriores com uma melhora da aeração, também quando comparamos posição sentada e posição deitada. Em relação a exercícios ativos e passivos em cicloergômetro, os exercícios ativos demonstraram superioridade, então, em relação aos passivos, especialmente no que diz respeito à aeração das porções anteriores do pulmão. E quando a gente compara as modalidades, a gente pode perceber que, em relação à aeração da região posterior, os exercícios de cicloergômetro de membros inferiores é superior tanto ao cicloergômetro de membros superiores, como também a caminhada nesses pacientes em melhorar a aeração pulmonar. Analisando agora, né, a variação da impedância nessas regiões de interesse anterior e posterior, a gente pode observar que pacientes ventilados mecanicamente na posição sentada tem uma melhora, porém não significativa, mas uma melhora da aeração das regiões anteriores do pulmão. Em relação aos pacientes que ventilam espontaneamente, a gente não observa alteração da impedância, provavelmente por serem pacientes que já possuem, né, uma condição pulmonar um pouco melhor. Quando a gente compara o tipo de exercício de cicloergômetro ativo ou passivo, mais uma vez o exercício ativo, ele parece ser bem mais benéfico em relação a essa variável também, especialmente na melhora da impedância das regiões posteriores pulmonares.
e analisando, então, cada uma das modalidades de exercício, mais uma vez, o exercício de pedalar, né, o ciclo ergômetro de membros inferiores, se demonstrou melhor, né, mais benéfico nesses pacientes, especialmente quando a gente observa a impedância das regiões posteriores do pulmão. Analisando, então, a relação PO2-FiO2, né, que é muito importante nesses pacientes internados em UTI, a gente pode observar que os pacientes que eram ventilados mecanicamente, eles possuíam aqui, né, na caracterização, uma relação pior do que os que respiravam espontaneamente. E em relação, então, aos tempos, né, T1 e T4, que seriam o tempo deitado até a passagem para a posição sentada, esses pacientes foram analisados em relação à melhora da relação PO2-FiO2 nas diferentes posturas e também em relação à impedância pulmonar. Então, nesse primeiro gráfico, aqui no gráfico B, a gente observa que nos pacientes ventilados mecanicamente, que são essas duas barras menores, aqui com uma PO2-FiO2 inferior, a gente pode observar uma melhora significativa entre o T1 e o T4, que seriam o tempo 1 e o tempo 4, aqui deitado e sentado, respectivamente. Então, a posição sentada beneficia a relação PO2-FiO2 desses pacientes, melhorando essa relação. E o mesmo acontece quando a gente observa a impedância pulmonar, mas aqui de uma maneira ainda mais significativa, uma maneira mais visivelmente aqui fácil da gente perceber, que nos pacientes em ventilação mecânica, quando a gente muda eles da posição deitada para sentada na beira do leito, olha o que acontece com a impedância. A gente melhora muito a impedância pulmonar, inclusive nesse T4, aqui no tempo 4, sendo superior não apenas ao tempo deitado, antes, né, da intervenção, mas também melhorando em relação àqueles pacientes ventilando espontaneamente, que estavam sentados também. Então, isso é um fator bem significativo, né, de um motivo de indicação, e por isso os autores concluem, então, que a posição sentada associada à mobilização precoce é um método efetivo para melhorar a expansão pulmonar, né, a aeração pulmonar e a oxigenação em pacientes internados em UTI, especialmente naqueles com baixas relações de PO2-FiO2 e nos que são aptos a realizar exercícios ativos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do artigo, vai lá no nosso canal do Telegram para poder ler o paper na íntegra. Não esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais e, mais uma vez, se inscrever no canal do Primeiro Respira para que a gente saiba que vocês estão gostando desse conteúdo. Até a próxima quinta.